o Estado deve indenizar por erro do Poder Judiciário, ou seja, o Estado deve indenizar as pessoas quando há uma decisão injusta, uma decisão irregular, uma condenação irregular. São vários casos que a gente vê, às vezes saindo na mídia e que geram uma comoção na sociedade, de pessoas que ficaram presas injustamente, às vezes ficam 10 anos presas injustamente até que consegue provar sua inocência e sair. Nesses casos, o Estado vai indenizar essa pessoa? Como é que funciona essa indenização? E outros casos, né, uma sentença que foi proferida de forma irregular, sem analisar corretamente as provas, ainda que em âmbito civil ou fora da esfera criminal, o Estado indeniza. Vamos entender todos esses pontos aqui nesse vídeo para a gente compreender exatamente como funciona a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais. Isso é, os atos do Poder Judiciário no exercício de sua função típica de dizer o direito, no caso concreto, em caráter de definitividade. Vamos lá, pessoal. Olha só, como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é tratada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Isso aqui é a responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, ou seja, a atividade administrativa é uma atividade de risco elevado e como ela tem esse risco elevado, precisa ter uma contrapartida a esse risco elevado, que é a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é aquela que não exige a demonstração de dolo ou culpa por parte da pessoa. Não precisa demonstrar dolo ou culpa, ou seja, não precisa demonstrar o elemento subjetivo para que ela fique configurada e a administração tenha que indenizar ali os particulares que sofreram danos. Basta a demonstração de 3 pressupostos: uma conduta de um agente público atuando nessa qualidade, isso é um fato administrativo, um dano de qualquer natureza e o nexo causal, isso é, o dano foi causado pela conduta praticada pelo agente que atuou na qualidade de agente público. Então só precisa desses 3 elementos, não precisa do dolo ou culpa. Mas essa é a regra. Essa responsabilidade civil do Estado é para situações de condutas ativas da administração pública, né, das pessoas jurídicas de direito público e direito privado prestadoras de serviços públicos. Agora, quando a gente fala de função jurisdicional, a regra é a irresponsabilidade do Estado. Irresponsabilidade no sentido de que o Estado não deve indenizar por atos jurisdicionais, tá? Essa é a regra geral. E tem 3 motivos para isso. Esses motivos são importantes para a gente entender. O primeiro deles é que, para decisões judiciais, existem os recursos, tá? E a decisão judicial que não cabe mais recurso está acobertada pela coisa julgada. Então, basicamente, aqui é o seguinte: o modo de a pessoa se insurgir contra uma decisão que entende ser injusta é por meio dos recursos existentes no ordenamento processual e não a busca por indenização. Perfeito? Então, as decisões injustas, como regra, devem ser atacadas por meio dos recursos próprios e não por meio de pedidos de indenização ali pelo Estado. Uma vez acobertada pela coisa julgada, formal e material, não cabe mais recurso contra aquela sentença, contra aquela decisão. Aí, não caber mais recurso, a gente vai entrar no outro estágio que nós vamos falar adiante, que é das ações rescisórias ou das revisões criminais. O segundo ponto é que as decisões judiciais são um ato de soberania estatal. E sendo um ato de soberania estatal, não incide, ali segundo boa parte da doutrina, a responsabilidade civil do Estado. Mas existem exceções. E por último, para a preservação da independência do magistrado. Porque supõe o seguinte: que as decisões judiciais possam ser ali atacadas por outra ação judicial pedindo indenização do Estado. Falando, essa decisão foi proferida de forma equivocada. Eu quero indenização do Estado em virtude disso. O Estado seria indenizado, seria condenado a indenizar, em alguns casos. E aí vem a questão do direito de regresso. O Estado poderia, inclusive, entrar com uma ação contra o juiz que proferiu a decisão em direito de regresso se comprovado dolo ou culpa dele. Aí o que poderia acontecer? O juiz começaria a sofrer pressões externas para decidir de uma ou de outra maneira, porque a parte interessada chegaria ali no processo e chegaria para o juiz e falaria o seguinte: olha, se você não me der o que eu quero, se você não decidir da forma como eu quero, eu vou entrar com uma ação judicial de indenização contra o Estado
e vou mover aqui as coisas para que o Estado entre com a ação de regresso contra você e você vai ter um prejuízo financeiro. Então, para preservar a independência do magistrado, também nós temos aqui toda a sistemática de recursos e também a irresponsabilidade estatal por atos jurisdicionais. Mas existem exceções, e as exceções estão na própria Constituição Federal, artigo 5º, inciso 75, que fala o seguinte: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado em sentença. A partir desse dispositivo, a doutrina aponta três hipóteses em que é possível a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais. Desse dispositivo, desse inciso, se extraem duas hipóteses. A primeira é o erro judiciário e a segunda, a prisão além do tempo fixado na sentença. O erro judiciário não é qualquer decisão, é uma decisão que transitou em julgado, que tem coisa julgada e depois foi desconstituída por uma revisão criminal. E a revisão criminal, vocês sabem, é uma hipótese extremamente excepcional. Depende de fatos novos, depende de situações novas, enfim. Não é nosso objeto aqui, mas a decisão, a sentença, ela precisa ser desconstituída por uma revisão criminal. A doutrina majoritária entende que o erro judiciário é apenas o erro na esfera penal, é apenas a condenação na esfera penal, na esfera criminal, não se aplica nas outras esferas, porque esse dispositivo é um dispositivo, ali o inciso 75 do artigo 5º, ele está ali na Constituição, numa parte que trata das garantias fundamentais relacionadas ao direito penal, ao processo penal. Então a doutrina entende que aqui se trata de um erro judiciário na esfera criminal. E corrobora com isso a segunda hipótese que está no mesmo inciso, que é a prisão ali além do tempo fixado em sentença, né? Mas ainda sobre o erro judiciário, você tem aqui, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul condenado a pagar 1.600.000 ao homem que ficou 10 anos preso de forma injusta, né? Chamado Israel, foi preso em 2008 pelo crime de estupro e de roubo. E aí, depois de 10 anos, um laudo de uma perícia, né, do Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul apontou que, por meio do exame de DNA, que ele não foi autor do fato. Ele foi absolvido por meio de uma revisão criminal. Ele tinha sido condenado com a sentença transitada em julgado, depois na revisão criminal desconstituiu essa sentença e absolveu Israel. Então veja, nesse caso, 1.600.000 de indenização por erro judiciário. Segunda hipótese é a prisão além do tempo fixado na sentença. A prisão aqui, pessoal, a prisão definitiva, tá bom? A doutrina, a doutrina e a jurisprudência entende que, como regra geral, a prisão preventiva, a prisão temporária, as prisões cautelares, de um modo geral, não geram o dever de indenizar por parte do Estado, ainda que o preso tenha sido absolvido ao final do processo. Por quê? Porque a prisão preventiva, a prisão temporária possuem requisitos próprios. E se o juiz fundamentar adequadamente a decisão de prisão cautelar, já está ali, já tem o cumprimento ali dos requisitos. Esses requisitos são diferentes do requisito da condenação, perfeito? Então, se cumprir os requisitos, o juiz fundamentou adequadamente, ele pode ser preso preventivamente. Se ele for absolvido depois ao final do processo, não vai gerar o direito de indenizar. Mas tem algumas exceções, que é o erro judiciário grave. Ali, a prisão, por exemplo, de uma pessoa diversa do autor do fato, tem alguns julgados, alguns precedentes sobre isso, mas como regra a prisão preventiva não gera, ou a prisão cautelar não gera direito de indenizar. O erro aqui, a prisão além do tempo fixado na sentença, é a prisão definitiva, fixado na sentença. E aqui, pessoal, só vai entrar quando o juiz calcular errado o tempo ali que o preso deve ficar ali encarcerado, perfeito? Se ele ficar mais tempo do que o definido na sentença por culpa do diretor do presídio, por exemplo, e não do juiz, aí a gente já não está aqui na responsabilidade civil por atos jurisdicionais. A gente está aqui na responsabilidade civil por ato administrativo. O diretor do presídio, ele é uma autoridade administrativa e não jurisdicional. Não é um ato jurisdicional, não é uma atuação do Poder Judiciário. Então aqui tem que ser por erro do juiz, perfeito? Então, aqui é necessário, pessoal, que tenha um erro do juiz da execução, correto? Entendido? E o último ponto, a última hipótese aqui de responsabilidade civil por erro judiciário, por atos jurisdicionais, é a demora
na prestação jurisdicional. A Constituição garante a celeridade na prestação jurisdicional. Só que esse daqui é muito difícil de se visualizar na prática, porque tem que ser um erro, tem que ser aqui uma demora injustificada. Sempre vai ter uma justificativa, excesso de processos, a exiguidade pessoal, dificuldade do judiciário, enfim, sempre tem uma justificativa. Então aqui é muito difícil de demonstrar uma demora injustificada na prestação jurisdicional. Mas, pessoal, aqui esses pontos caem em prova, tá? Eles caem muito em prova, porque se trata de uma exceção. E é importantíssimo que vocês saibam que a responsabilidade civil do Estado por erro jurisdicional é exceção. A regra é a irresponsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional. As exceções são erro do Poder Judiciário em sentença transitada em julgado desconstituída por revisão criminal, prisão além do tempo fixado em sentença e demora na prestação jurisdicional. Perfeito, pessoal? Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente produza aqui. Vídeos informativos, vídeos que trazem aqui um conhecimento necessário para ser aprovado em prova jurídica. Conhecimento aqui em pílulas, né? Então você ali num tempo, você tá almoçando, tá fazendo alguma outra coisa, você vai assistindo, é bem importante. Comenta aqui o que você quer ver. Qual tema de direito administrativo ou de outras matérias você quer ver aqui no canal? Comenta aqui e, claro, curte e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Estratégia Carreira Jurídica e @Rodolfo.pena. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.